Olá, bem-vindos de volta! E o vídeo da nossa aula de hoje eu vou estar falando sobre os números racionais, mais precisamente sobre a representação desses números na reta numérica. Eu vou ensinar a vocês a como representar um número decimal e um número fracionário na reta numérica. E aí, você quer aprender? Então fica comigo até o final do vídeo. E o pedido de hoje é que vocês se inscrevam no meu canal, vamos aumentar esse número de inscritos. Peço também que vocês compartilhem, que vocês compartilhando esse vídeo chega a mais pessoas e mais pessoas vão poder aprender com a gente. E peço também o like no vídeo da aula de hoje. E aí, vamos lá comigo? E vamos à representação dos números racionais na reta numérica. Primeiro passo é traçar, desenhar a reta. Segundo passo, nós vamos localizar o centro dessa reta e vamos marcar o ponto de origem, que é o número 0. Feito isso, o próximo passo é, para a direita, eu vou marcar os números positivos. E para a esquerda, eu vou marcar os números negativos. Agora eu vou começar a marcação. Do 0 para a direita, vamos marcar com a mesma distância os números positivos. Agora, para a esquerda, eu vou marcar os números negativos, também utilizando a mesma distância entre eles, e menos 5. Pronto, feito isso, agora podemos fazer a representação dos nossos exemplos. No primeiro exemplo aqui, eu tenho o 2,5. Então, como que eu faço para marcar esse número, que é o número decimal, na nossa reta? Primeiro, eu vou olhar o número inteiro, ou seja, o número que vem antes da vírgula. É o 2. Então, eu vou localizar na minha reta o 2. Como ele é um número positivo, eu sei que ele vai estar à direita do 0. Então, eu venho aqui e localizei o 2. Agora eu vou observar o número que vem depois da vírgula, que é o número decimal, é o 5. Então eu vou, depois do 2, fazer 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a minha marcação, a minha bolinha e escrevo o número 2,5. Então aqui o ponto representado por 2,5. Pronto. Agora vamos ao nosso próximo exemplo, 0,9. Primeiro eu vou olhar o número inteiro, ou seja, o número que vem antes da vírgula é o 0. Então eu vou localizar o 0 na minha reta, localizei. Agora eu vou olhar o número que vem depois da vírgula, 9. Então, como ele é um número positivo, ele vai estar à direita de 0. Então eu vou, a partir do 0, fazer 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço a marcação e agora eu escrevo o meu número, 0,9. Então, esse ponto está sendo representado pelo número 0,9. Pronto. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui eu tenho um número negativo. O número negativo eu marco do 0 para a esquerda. Menos 1 é um número inteiro. Então eu vou na minha reta, localizo o menos 1. Localizei o menos 1. Aí agora eu vou olhar o meu número depois da vírgula, que é o 2. E vou marcar então 2 tracinhos depois do 1. Menos 1, marco um tracinho, 2 tracinhos. Faço a minha marcação e escrevo o número dado, menos 1,2.
menos 1,2. Pronto. Nosso próximo exemplo é menos 1,4. Mesma coisa, ele é um número negativo, então ele vai estar à esquerda de zero. Se ele vai estar à esquerda de zero, agora eu vou localizar o menos 1 na reta, já está localizado o menos 1. Agora eu vou fazer 4 tracinhos depois do 1. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Faço a minha marcação e vou agora escrever o meu número, menos 1,4. Menos 1,4. Agora o nosso próximo exemplo é localizar o número 3. Então, 3 ele é um número positivo, eu sei que ele está à direita de zero. Então, eu vou no 3, né? Localizei o 3. Como eu só tenho um número inteiro, não tenho valor decimal, é só eu fazer, então, a marcação exatamente em cima do 3. Pronto. Agora, vamos aos nossos números escritos na forma de fração. O primeiro valor que eu tenho é menos 3/5. Mas como que eu faço para poder representar um número na forma de fração na reta numérica? Eu vou ter que transformar ele para um número decimal. E para me transformar uma fração no número decimal, eu vou ter que efetuar a divisão. Então vamos lá fazer a divisão do 3 por 5. 3 dividido por 5. Abaixo o 3. O 3 ele é um número menor do que 5. Não pode, então, ser dividido. O que eu faço? Eu vou colocar um zero e a vírgula aqui no quociente, ou seja, embaixo do 5, e vou acrescentar um zero ao 3. Agora eu tenho 30. Vou agora, então, fazer a minha tabuada do 5 até chegar ao 30. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Cheguei ao valor que eu queria, o 30, e para chegar ao 30, eu multipliquei o 5 por 6. Então, coloco 6 aqui do lado da vírgula e coloco o resultado do 30 embaixo do 30. E vou diminuir. 0 menos 0, 0, e 3 menos 3, 0, e acabou a minha conta. Então, o resultado da divisão de 3/5 é 0,6, não esquecendo que ele é um número negativo, então sinalzinho de menos aqui. Então, agora sim eu posso localizar esse valor na minha reta. Olho sempre o valor inteiro, ou seja, o número que vem antes da vírgula. Aqui está o zero. Está o zero, mas tem um sinal negativo na frente. Então, eu sei que eu vou ter que fazer a marcação do zero para a esquerda. Agora, eu vou olhar o número depois da vírgula, o 6. Então, eu vou começar a fazer os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço a minha marcação e agora sim eu posso escrever o valor que foi dado. E qual foi o valor que foi dado? Está na forma de fração, menos 3/5. Então, eu escrevo aqui, menos 3/5. Pronto. Agora, vamos à nossa fração 7/3. Vou fazer a mesma coisa, tenho que transformar esse valor para um número decimal. Como que eu faço? Fazendo a divisão. Eu vou dividir 7 por 3. 7 dividido por 3. Abaixo o 7. O 7 é um número maior do que 3, então eu posso dividir. Vou começar a fazer a minha tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Passou do valor que eu queria, então é o valor anterior, que é o 6. E para chegar ao 6, eu multipliquei o 3 por 2. Coloco 2 aqui embaixo do 3 e o resultado 6 embaixo do 7 e diminuo. 7 menos 6, 1. Sobrou 1.
Agora, o que eu faço para dar continuidade a essa minha continha? Coloco aqui a vírgula depois do 2 e acrescento um 0 ao lado do meu resto, ou seja, ao lado do 1. Agora eu tenho 10. Agora eu vou continuar a minha tabuada até chegar ao 10. 3 vezes 4, 12. Passou do valor que eu queria, então é o valor anterior, que é o 9. E para chegar ao 9, eu multipliquei o 3 por 3. Então, coloco o 3 aqui do lado da minha vírgula e o resultado, né, eu vou colocar aqui embaixo. E 10 tira 9, eu vou ter como resto 1 e encerro a minha conta. Então, o resultado da minha divisão de 7 por 3 é 2,3. Aqui o resto, eu obtive como resto 1. Precisa continuar a minha conta? Não, não precisa. Eu apenas preciso de um número decimal, ou seja, apenas de um número após a vírgula para me poder localizar esse número na minha reta. Então agora vamos localizar. Primeiro eu vou olhar o valor inteiro, que é o 2, e vou localizar na minha reta. Já está aqui localizado o 2. Agora vão ser 3 tracinhos em seguida do 2. 1, 2, 3. Faço a minha marcação aqui e vou escrever a fração, né, de origem, que é 7 terços. Então, vou escrever 7 terços. Pronto. Agora, a nossa próxima fração. 9 quartos. Mesma coisa, tem que transformar ela para a forma decimal. Então, vamos à nossa divisão. 9 dividido por 4, abaixo o 9. O 9 é um número maior do que 4, então eu posso dividir 9 por 4. Vou começar a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Passou do valor que eu queria, então é o valor anterior. E o valor anterior é o 8. E para chegar a 8, eu multipliquei o 4 por 2. Então, coloco o 2 aqui embaixo do 4 e o resultado da minha multiplicação, que é o 8, embaixo do 9. E diminuo. 9 menos 8, 1. Sobrou, né, como o resto. O que eu faço para dar continuidade à minha continha, já que eu preciso de um número, né, decimal? Coloco a vírgula aqui ao lado do 2 e acrescento um 0 no meu resto. Agora eu tenho 10. 10. O 10 aqui está entre o 8 e o 12. Então, eu sempre tenho que pegar o menor valor. Então, vai ser o 8 novamente. E para chegar ao 8, eu multipliquei o 4 por 2, obtive o 8 e vou diminuir. 0 menos 8 não posso tirar, então eu vou pegar emprestado com o número da frente, corto 1, eu só tenho uma unidade, vou emprestar essa unidade, então eu vou ficar com 0 e vou emprestar uma unidade para o 1. Agora eu tenho 10. 10 menos 8 me sobra 2 e aqui eu repito 0 e encerro a minha conta. Então, o resultado da minha divisão de 9 por 4 é 2,2. Lembrando que esse valor é negativo, então tem o sinal de menos, 2,2. Então, vamos agora sim à marcação na nossa reta. Aqui o meu número inteiro é o menos 2, então eu localizo o menos 2 na minha reta, tá aqui localizado, e vou fazer 2 tracinhos, né, após o meu número menos 2. Então, vou fazer um tracinho, 2 tracinhos. Agora eu faço a minha marcação e vou escrever, né, a minha fração de origem, que foi o menos 9 quartos. Menos 9 quartos. Pronto. Agora, a minha fração, eu tenho 1/2. 1/2 eu vou ter que transformar também para a forma decimal, ó. Então, vamos à nossa divisão. 1 dividido por 2. Abaixo 1 é um número menor, não posso. O que eu faço então para fazer essa continha?
coloco o 0 e a vírgula aqui embaixo do 2 e acrescento um 0 ao lado do 1. Agora eu tenho 10. Vou fazer a minha tabuada do 2 até chegar ao 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Cheguei ao resultado que eu queria, o 10. E para chegar ao 10, eu multipliquei o 2 por 5. Então, coloco o 5 ao lado da vírgula e coloco o resultado 10 embaixo do 10 e diminuo. 0 menos 0, 0 e 1 menos 1, 0. Cheguei ao resultado final. Então, o resultado da minha divisão de 1/2 é 0,5. Então, esse número é positivo, então eu sei que eu vou ter que fazer a marcação do 0 para a direita. Localizo o 0, né, que é o valor do meu inteiro, ou seja, é o número que está antes da vírgula. Agora eu vou olhar para o número depois da vírgula, o 5. Então, eu vou fazer 5 tracinhos depois do 0. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a minha marcação e agora sim eu posso escrever a minha fração. 1/2. Pronto. Agora vamos à nossa última fração. 1/5. Também tenho que transformar essa fração no número decimal para poder marcar esse valor na minha reta. Então, vamos dividir 1 por 5. 1 dividido por 5. O 1 é menor que 5, não pode. O que eu faço então? Eu acrescento o 0 e a vírgula aqui no meu quociente, ou seja, embaixo do 5, e acrescento um 0 ao 1. Agora eu tenho 10. Olhando aqui a minha tabuada do 5, vamos procurar o 10. Aqui eu tenho 10. E para chegar ao 10, eu multipliquei o 5 por 2. Então, coloco do lado da vírgula o 2. E o resultado da minha multiplicação, que é o 10, coloco embaixo do 10. E diminuo. 0 menos 0, 0. E 1 menos 1, 0. E cheguei ao final da minha continha. E o resultado, então, da minha divisão de 1 por 5 é 0,2. Então, vou olhar, né? Formei um número positivo, eu vou marcar ele, né, do 0 para a direita. Vou olhar, né, o valor que vem antes da vírgula, ou seja, o inteiro é 0. Localizo o 0 aqui, que já está localizado na minha reta. Agora eu vou olhar para o número após a vírgula, é o 2. Então, vão ser 2 tracinhos depois do 0. 1, 2. Faço a marcação e agora sim eu escrevo a minha fração. Pronto. Representei todos os números racionais, tanto na forma decimal como na forma de fração, na reta numérica. E chegamos ao final do nosso vídeo da aula de hoje, onde vimos, né, a representação dos números racionais na reta numérica. Espero que o vídeo possa ter auxiliado a vocês a entenderem, né, esse conteúdo. Então, eu agradeço a presença de todos, beijos, fiquem com Deus e até a próxima!